Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. E hoje, nós vamos falar do recorde de dividendos das maiores pagadoras de dividendos no ano de 2025, bem como, tá? Hoje nós vamos fugir um pouquinho do assunto de macroeconomia e também das notícias das principais empresas das nossas carteiras aí, pensando em carteira de valor, né, de dividendos, mas é um fator aqui, tá? Um exercício que iremos fazer, simulando um investidor no curto prazo aí que ficou um tempo sem aportar e precisou só dos proventos recebidos no ano de 2025 para fazer aí novos aportes ou fazer caixa e estar preparado para novos aportes, tá? Então, dividendos batem recorde no primeiro semestre. Vejam as maiores pagadoras da B3. Aqui eu gostaria de destacar nesse slide aqui para vocês, pessoal, o seguinte fator, né, que pouco é falado, de 2020 para 2025, o número em volume, tá, em reais, do dividendo distribuído na B3 saiu dos 60 bilhões de reais aproximados, né, 59,9, aproximado 60 bilhões de reais, para casa dos 175 só no primeiro semestre de 2025, tá? Então, praticamente em um único semestre, no primeiro semestre de 2025, as empresas, né, aí boas pagadoras praticamente, a lista aqui é empresa só de qualidade praticamente, de setor de qualidade, em um único semestre, 6 meses, foram pagos aí aos acionistas basicamente 3 vezes, né, o que foi pago em um único ano lá, que foi 2020. Ah, mas 2020 tem a pandemia. Se você pegar 2021, mesmo assim, tá? 2022, eleições, esse número cresceu. E 2024 voltou a crescer, 2025 novamente. Por isso, a importância de você, investidor, colocar na sua mente, né, de uma vez por todas, comprar boas empresas a bons preços é muito melhor do que você saber de tudo e não tomar as decisões corretas, tá? Então, pessoal, nós vamos falar sobre isso, mas antes é importante falar que o investidor ele tem que estar inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos conteúdos e ativar o sininho também para receber os conteúdos daqui do canal, tá? Então, o que nós tivemos no meio de tudo isso, né? Essa alta só nesse primeiro semestre? Primeiro que foi a saída da JBS da Bolsa e um dividendo pago, que não foi pago lá no ano passado e pago agora, junto com a Ambev, 8 bilhões, e a BB Seguros e o Itaú dando show, né? Então, para quem critica o Itaú, né, é sardinha do Itaú, no sentido de pagar pouco dividendo por ação, pagar pouco dividendo por ação no sentido do yield, né, em percentual ali com relação ao preço da ação, porque para quem é acionista e há mais de 2, 3 décadas do Itaú, não reclama do dividendo, tá? Então, já a BB Seguros é o contrário, né? Ela paga ali um forte dividendo por ação frequentemente, vai aumentando esse dividendo, a não ser que aconteça alguns fatores macroeconômicos que nós sempre trazemos aqui as informações no canal, né? Por exemplo, a BB Seguros saltou 83%, tá? Saiu de 2,5 bilhões para 4,6 bilhões, tá? Então, só em 2025, de 2024 para 2025. Então, é um número que chama muita atenção. E mesmo com esse recorde em alta, né, a Petrobras pagou menos dividendo que lá em 2024, e é um momento também que a Vale paga menos dividendo que em 2024, tá? Então, isso fica bem claro aqui para o investidor. Um quadro aqui interessante, né, que a Petrobras também se tornou uma máquina de dividendos recente, tá? Essa máquina de dividendos recente, desde 2016 em diante, 2017, 18 em diante, ela vira a chave, né, ali também com a alta do petróleo, e hoje ela representa na Bolsa, né, 29% do dividendo pago só nesse primeiro semestre, junto com o Itaú, que é 22%, e depois você tem ali praticamente a metade com a Vale e o restante, né? Itaúsa, que recebe também o dividendo do Itaú, JBS, que já saiu da Bolsa, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, BB Seguros, Vivo Telefônica e tudo mais, tá? Então, para vocês terem uma noção de que uma empresa que tem aí uma fortaleza em proventos, diferentes cenários, ela pode pagar aí para o acionista, tá? Então, em volume de bilhões, né, nós tivemos a Petrobras em primeiro, depois Itaú, Vale,
E a Petrobras, fora que, né, nesse estudo, acho que não considera ainda a questão de que ela pode pagar no segundo semestre de 2025, tá. Então nós temos vários fatores também, por exemplo, Santander de fora, né, dessa lista, desse top 10, e a CEMIG também de fora, Santander que pode pagar mais aí no segundo semestre. Pessoal, mas que, né, dadas essas informações do início do vídeo, nós vamos fazer aqui um exercício rápido, tá? Só para vocês terem uma noção da trajetória que vocês, como investidores, estão seguindo ou não. Imagina um investidor, né, supostamente, que ficou aí vai ficar um tempo sem aportar, do início de 2025 até aí os 6 meses de 2025 ou até a reta final do ano. Então, um tempo sem aportar, sei lá, aconteceu a perda de um emprego, a perda de uma renda extra, ou algum tipo de questão, familiar, né, de saúde, hospitalar e tudo mais. Então, o que que aconteceria com esse investidor se ele tivesse pelo menos uma dessas top 5 ações aqui, né, pagadoras em essa bolada de 2025? Por quê? Não adianta a empresa pagar 1 bilhão lá em dividendo se o acionista está recebendo centavos, tá? Então, esse é um fator que eu acho que tem que ficar muito bem claro. Aqui no nosso estudo, nós vamos utilizar 1.000 ações, por exemplo, para entender que esse investidor, qual que seria aqui a busca dele? Eu não quero desfazer do meu patrimônio, ou seja, eu não vou vender as minhas ações que eu detenho nesse momento aqui difícil, e né, a minha atuação no mercado no meio desse tempo aqui que eu vou estar sem uma renda nova para aportar, se dará pelos dividendos recebidos, tá? E nós vamos aqui calcular, por mais que pareça pequeno, mas é um volume importante para esse investidor se manter no jogo aqui em diferentes cenários, tá? Por exemplo, aqui, 1.000 ações da Petrobras. Esse investidor, né, pegando aqui o que ele poderia receber nesse início, dos cheques aqui em dividendos da Petrobras, ele poderia manter o poder de compra em pelo menos 54 ações aproximadas aí nos R$ 30, com o volume já anunciado e pago no ano de 2025, tá? Mudando um pouquinho para Itaúsa, não vai dar para colocar aqui do Itaú, esse investidor poderia comprar pelo menos 77 ações da Itaúsa nos R$ 10. Ah, mas Felipe, é muito pouco. Não, nós estamos considerando aqui 1.000 ações, tá? Para quem planeja, né, receber mais, tem que ter uma meta maior. Né? Então eu gostaria de receber ou ter um poder de compra de comprar 10 vezes mais que isso. Por exemplo, aqui só na Itaúsa, o volume anunciado, né, já anunciado e parcialmente pago, daria quase que um lote praticamente para esse investidor. No momento de queda, isso aqui é muito importante, tá? Porque é um momento em que você se sente mais confiante para fazer compras em diferentes preços. Mudando aqui para Vale, por exemplo, né? Esse investidor no Vale nos 52, que ficou muito tempo nos 52, foi nos 55, depois, né, hoje ela fechou nos 55, mas ficou muito tempo lá. Hoje fechou nos 56, mas ficou muito tempo lá nos 51, 52, 53. Esse investidor, né, considerando só os dois dividendos pagos da Vale até agora no ano, ele teria comprado aí, detendo, né, sem vender, sem se desfazer do patrimônio, ele teria comprado pelo menos 52 ações nos R$ 52, tá? Então, se manteria no jogo aqui, pensando no pensamento de curto prazo. E Banco do Brasil, né, lá que teve aquela queda absurda, só com esse fator, ele poderia ter aproveitado aqui, tendo as 1.000 ações lá do Banco do Brasil dele. Ah, então a esposa doente está no hospital, eu não tem como eu aportar, minha renda está toda comprometida, vou fazer um financiamento e tudo mais. Vou manter as 1.000 ações aqui, não vou vender, e só vou reinvestir o que eu receber, por exemplo. Ele teria comprado pelo menos aí umas 42 ações nos 25, fora, né, que se tivesse aí um pouquinho mais de cautela, poderia ter comprar mais aí nos R$ 20, ou quem sabe comprar mais lá nos 18, que pode acontecer, tá? E por último aqui do Bradesco, que ainda tem a pagar, né? Então ele teria aí um poder de compra de pelo menos mais 56 ações lá, BBDC4, nos R$ 13. Então, pessoal, a moral da história, né, desse top 5, eu posso trazer aqui a parte 2 com outras ações, é que o investidor ele tem que ter empresas que vão contemplar ele em diferentes cenários, seja com crise ou alta, seja com o momento em que ele foi promovido ou demitido do trabalho, né, bonança ou momentos de crise. Então é importante esse ter, né, essa ideia de que aquela empresa pode te ajudar em um momento em que a sua renda principal não consiga arcar com os seus aportes ou com
a sua trajetória nessa caminhada rumo à liberdade financeira. Então, pessoal, o vídeo não é uma recomendação da compra ou venda de ativos, e sim aqui um breve análise, um breve estudo de um investidor que também tem essa estratégia aqui para vocês, compartilhando com vocês. No mais, se você gostou do conteúdo do vídeo, inscreva-se, compartilhe, curta, comente e também compartilhe lá com seu amigo, né, que tem aquela dúvida: ah, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho a carteira montada e eu precisar aqui de uma reserva ou ficar sem aportar, o que que eu faço, né? Então aqui nós vemos aqui uma situação normal de um brasileiro comum que poderia aproveitar da sua carteira para se manter, ao menos no curto prazo. Bons apostas a todos vocês investidores, tá? Não perca os próximos vídeos e valeu!